Karine, como é que você vê essa questão sobre adolescência? Pelo córtex frontal, até que estaria dentro, o 24, que às vezes ele termina aos 21 anos. Fala um pouquinho sobre isso, essa questão de senso de responsabilidade. Mas 24 não seria um pouco tardio, não? Apesar de que tem gente que tem 30 com mentalidade de 10, né? Então, Carol, assim, segundo a Unicef, a adolescência ela seria entre 10 aos 19 anos. Sim. É o que nós atendemos hoje, adolescente de 10 a 19 anos. Então, a gente percebe algumas transformações nessa fase. Né? Então, há uma maturação do córtex pré-frontal, no caso de crianças com TDAH, esse córtex se desenvolve um pouco mais tarde. Entendi. Mas eu não sei se dizer se isso seria o suficiente para nós alterarmos essa data, porque isso envolve muitas coisas. São questões sociais, questões econômicas, são vários fatores que influenciam na alteração dessa data, desse intervalo, né, da adolescência. Porque acredita-se que a fase adulta começa aos 20, 21 anos. Né? Então, quais poderiam ser os prejuízos que a gente poderia causar se a gente não levasse em consideração outros fatores a não ser a maturação, né, do organismo? Eu fico pensando aí, os principais motivos, eles estão optando por estudar mais e adiar o casamento. Eu concordo em partes, aí eu te pergunto, né? Eu observo mais isso nas mulheres. Nos homens eu observo mais o cordão umbilical que não quer ser cortado. Às vezes a gente tem homens de 30, 30 e tantos, quase 40 anos ainda morando na casa da mãe. Faz sentido, não faz? As meninas eu tenho visto realmente, a mulherada, elas estão bem à frente no sentido de estudo. Sim. Mas a gente compara as idades, os homens eu não tô vendo às vezes... Não vou casar para estudar, não. Eu tô vendo, não vou casar porque eu vou continuar com essa minha vida, essa minha vidinha aqui, né? Boa, tem tudo, vivo uma vida de casado, sem casar, tenho a mamãe fazendo isso, né? Cara, é complicado, né, avaliarmos, assim. O que eu vejo que é um impacto muito grande hoje nessa mudança são os estilos parentais. Sim. Né? Hoje há uma mudança na nossa cultura em criação aos filhos. Sim. Na nossa época, por exemplo, onde comia um, comia 10, comiam 14. Sim. Né? Hoje não, hoje os pais já se preocupam com os filhos em relação a estudo, a fornecer outros instrumentos, a fazer com os filhos aquilo que não foi feito com eles. Né? Então, os estilos dos pais estão mudando hoje, só que são disfuncionais. Né? O que a gente percebe hoje, quando a gente pega, por exemplo, Jung, né, que ele fala muito sobre a questão dos esquemas, das crenças estabelecidas na infância e na adolescência, nós percebemos que, por exemplo, um dos domínios do esquema, que é limite, hoje os limites estão prejudicados. Né? Autonomia, pais superprotetivos, eles desenvolvem uma baixa autonomia dos seus filhos, um desempenho baixo. Então, talvez a gente justifique uma insegurança em sair de casa mais cedo, uma insegurança em arrumar um trabalho mais cedo. Então, há uma mudança na nossa cultura hoje em relação à criação dos filhos. Certo. E eu creio que esse pode ser um dos fatores que indicam essa dificuldade, ou essa maturidade tardia do adolescente. Tem um outro também fator que é a questão da puberdade. É isso, a puberdade é nessa fase. Quando a gente pega o desenvolvimento, segundo Freud, desenvolvimento humano, a puberdade, acredita, antes era aos 12, aos 14. A gente hoje tem duas extensões, os dois extremos. A puberdade ela está começando tanto mais cedo, como acredita-se que está terminando mais tarde. Né? Então há uma questão cultural, uma questão social, mas há uma questão cultural principalmente dentro hoje das famílias, da estrutura familiar. Porque dentro da família que as crenças são enraigadas, que você aprende a se sociabilizar. Você é construído, né? Que você é construído. Então acredito que esse é um dos maiores fatores. Entendi. Desses fatores também que tem atrasado aí o fim da adolescência, aqui tem um que é o treinamento. Como que seria isso? Exatamente isso, as habilidades. Né? Por exemplo, em pais superprotetivos. Sim. Levando em consideração que hoje há uma ausência dos pais dentro de casa por várias questões, por vários fatores, né? Então, pais superprotetivos não permitem que os filhos criem autonomia em coisas simples, em tarefas simples do dia a dia. Né? Não pegam ônibus mais, não andam sozinhos, não andam a pé, não podem ir ao banco. Um adolescente ele não tem autonomia para resolver. Às vezes, é perigoso por alguns motivos. Sim.
e não treinam seus filhos para a vida, não treinam seus filhos para as atividades do dia a dia, né? Pais abusivos fazem com que filhos se tornem inseguros, pouco confiantes em relação às atividades, aos desempenhos, em relação às próprias relações. Hoje é muito difícil os pais desenvolverem relações com vizinhos, por exemplo. Sim. Pelo excesso de trabalho, pelo excesso de demanda na escola, né? Então, essa questão do treinamento, ela acontece em casa. Ela começa em casa e os pais estão delegando não por maldade, não de propósito, mas pelas próprias circunstâncias. Isso a escola, que não tem capacidade para isso, que não tem recursos para isso, ou a igreja, que também não tem recursos para isso, né? Então, os filhos não estão sendo treinados num ambiente que é propício para que esse treinamento aconteça. De habilidades sociais, habilidades emocionais. Limites, não tem, né? O dizer difícil. não, às vezes, hoje, dentro de casa, é tão difícil justamente pela ausência. Aí a permissividade acaba acontecendo demais. Isso desencadeia E transtornos. o mundo você vai tomar é não. Desencadeia muitos transtornos. Por isso que a gente vê adolescentes que não conseguem entrar em contato com a realidade, com as frustrações da realidade. Às vezes, por isso que eu só me relaciono aqui virtualmente, porque, falou que eu não gostei, então eu bloqueio, não sei o que, então eu não vou conversar. Sim, é possível. Alienação, começa a se alienar. É possível. E os transtornos são até os 18 anos. Não se pode diagnosticar um transtorno. Acredita-se que depois dos 18, a personalidade ela já está madura para isso, né? E hoje a gente percebe esses traços muito cedo. Eu atendo adolescentes com 10, 12 anos que já apresentam transtornos de personalidade, por exemplo. É interessante porque, por umas coisas, são adolescentes, mas por outras coisas, há um estímulo tão grande, né? Na questão, por exemplo, da sexualidade. Isso é um perigo. Esse é o perigo. Eu sou adolescente, 19, 24 anos, mas eu já tenho não sei quantos filhos, já tive não sei quantas relações sexuais. Eu tenho incentivo do governo, usa camisinha no período de carnaval, porque você tem que se proteger. É meio confuso, né? Sou adepto à maconha, né? Isso na cabeça deles é muito confuso. Então, eu acredito que nós não temos hoje uma estrutura social, uma estrutura familiar que justifique essa adolescência tardia, essa adolescência prolongada. Pelo contrário, eu acho que nós deveríamos investir em tudo aquilo que faria com que esse adolescente amadurecesse, com que ele escolhesse, se responsabilizasse. Por exemplo, um modo de enfrentamento. Há 3 modos de enfrentamento, né? Sim. Em situações da vida, em crises, em situações emocionais, que é a evitação, é uma delas, a ressignificação. Sim. E a outra é a hipercompensação. O que seria isso? A evitação é quando eu fujo da realidade. Evitação seria negação ou não? É diferente? Não, é fuga. Nega é quando eu não reconheço, eu não aceito aquilo. A evitação seria uma fuga. Hoje nós percebemos esses adolescentes fugindo da realidade, não adolescentes, Carol, jovens, com 24, 25 anos. Né? Eu atendo jovens que não querem enfrentar o mercado de trabalho, que não querem arriscar, que não querem sair da casa dos pais porque é cômodo, porque não sabe como vai lidar com as responsabilidades fora da casa dos pais, que não querem assumir família, um relacionamento, que namoram muitos anos. Isso é muito comum hoje na nossa realidade. Para umas coisas é muito adulto, para outras não. Exatamente. Principalmente naquelas que Existe envolvem conveniência? responsabilidade. Um pouco. É cômodo. É cômodo para nós. Imagina para eles. Até dentro disso, quando você fala responsabilidade, escolha e responsabilidade tem atrasado também o fim da adolescência? Sim. Eu tenho uma filha de 8 anos de idade. E às vezes ela toma algumas decisões que ela sabe que ela não deve tomar porque ela já foi ensinada em relação a isso. E aí quando ela começa a insistir, mãe, mas eu quero, mãe, mas por favor, eu quero, mãe, por favor. Olha, eu já ensinei. Então você sabe que a escolha que você fizer vai acarretar consequências. Aí às vezes ela para, fica. Às vezes isso não funciona, tá? Mas às vezes ela para e fica. Não vou fazer. Porque ela precisa entender que todas as escolhas geram uma consequência. Carol, isso é fato. Boa ou ruim, né? Isso é inevitável. E não tem como a gente proteger esses adolescentes disso. E também não tem como sermos negligentes em relação a eles. Porque nós precisamos instruí-los em relação a essas escolhas, as consequências. Precisamos psicoeducar. Dentro da abordagem que eu trabalho, psicoeducação é fundamental.
E você, aí eu te pergunto, né, também não sei nem se você pode responder assim, você concordaria ou não com essa questão dos cientistas defenderem esse aumento, esse ganho de sobrevida aí de 19 para 24? É uma discussão muito ampla. Por essa parte clínica que você atende. É amplo, assim, mas hoje, nos últimos 15 anos, se diminuiu o número de mortes por coisas naturais, por causas naturais. Por exemplo, crianças, o índice de morte em crianças diminuiu muito porque hoje nós temos vacinas, temos todo um aparato tecnológico que ajuda no desenvolvimento das crianças. Mas nós aumentamos o número de mortes de adolescentes por violência, por uso abusivo de drogas. Então, se a gente aumenta essa fase, a gente prolonga também essas consequências que hoje são muito marcantes do que eram anteriormente. É crescente esse número, não tem como a gente negar, né? Não tem como negarmos essa realidade. Então, a minha questão é, se a gente prolonga as consequências, como, por exemplo, roubos hoje, adolescentes é muito comum, né? Tendo casos de adolescentes em medida socioprotetiva, é muito comum, estão cheios os centros de socioproteção, de socioeducativos para adolescentes. Então, a gente vai aumentar as consequências. Eu não sei se a nossa sociedade está pronta para isso, né? E a gente prejudica as crianças que estão vindo. Muitos se sentem, vai rolar uma impunidade aí. Eu ainda sou menor, eu ainda sou dos adolescentes. Esse aumento, essa sobrevida pode ser um problema. Sim. Dentro de uma mentalidade que é imatura e não tem uma estrutura familiar, né? Sim, abuso sexual na infância, que hoje a gente ouve falar muito mais do que ouvi antes. Chegam muitos mais casos no consultório, praticados por adolescentes. Então, esses adolescentes ficariam impunes, qual que seria a responsabilidade deles frente a essa violência? Então, aumenta-se o índice de violência. Né? Será que nós estamos preparados para lidar com isso? Esse é o meu questionamento. Né? E cada vez mais tardio. É fácil para você assumir as responsabilidades do seu dia a dia? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para criança, não é fácil para adolescente, não é fácil para adulto, como não é fácil para o idoso. Né? Então, quais seriam os benefícios, né, dessa adolescência tardia? Para esses adolescentes. Gente, falando aqui sobre essa questão aí de aumentar a idade de 19 para 24 anos aí, né, os cientistas têm defendido aí eles continuarem aí sendo adolescentes, né? Agora, é interessante que a adolescência, ela vai de que idade até que idade? Começa em que idade? Hoje, 10 a 14, 10 aos 19. É uma diferença muito grande, né? Sim. Por que 10 anos? Não era 10 anos há um tempo atrás. Porque está muito acelerado. A maturação sexual, a maturação física. Os estímulos hoje, a tecnologia, a internet, o Google, permite que eles acessem a informação muito mais cedo. Eles têm acesso a celulares muito mais cedo do que... E aí pode ver qualquer coisa. Exatamente. Quando a gente fala de abuso, que atrapalha, que é uma necessidade, que rompe a necessidade emocional da criança, porque a criança ela tem necessidades emocionais básicas que carecem de ser supridas. E uma das formas de não suprir essas necessidades é através do abuso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.